Então imaginem um auditório em silêncio, cheio de pessoas ouvindo algo assim. Fala galera, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo Breda, músico profissional e professor de piano. Não sei se você caiu aqui de paraquedas ou se você já conhece o meu canal. Esse vídeo ele é um pouco diferente, normalmente eu gravo vídeos de aulas, mas aqui eu vou contar uma história muito interessante pra vocês, tudo bem? Eu já contei ela algumas vezes, mas eu acho que eu nunca trouxe ela aqui pro canal. Que é quando eu vivi, acho que um dos maiores temores, um dos maiores medos que os estudantes, não só iniciantes, mas muitos intermediários e até avançados têm, que é o quê? O palco, né? Qual é o medo que todo mundo tem frente ao palco? E se eu errar? E se eu esquecer? E se me der branco? E pensa que tudo isso aconteceu comigo e eu estava sozinho no palco. Eu vou contar essa história pra você. E ela tem um desfecho assim muito bacana, que tem um significado bem interessante pra mim. Então, basicamente, como alguns já conhecem, lá atrás eu comecei a estudar música, não através do piano, mas através do violão, e depois eu fui pra guitarra. Então, o meu primeiro contato com música, teoria musical, linguagem musical foram com outros instrumentos e não o teclado. O teclado de verdade, eu ganhei meu primeiro teclado, eu tinha ali em torno de 14 ou 15 anos, e eu não fazia aula no começo, eu aprendi de ouvido. Eu lembro que eu já tinha alguma musicalidade por conta do violão e da guitarra. Eu transpunha isso pro teclado com muita dificuldade. Não, a minha história, infelizmente, não é... Eu tinha o dom, eu tocava muito já, eu senti muita facilidade, não foi o caso. Foi contato com o instrumento constante todos os dias e vontade que me fez, enfim, chegar a ser um músico profissional. E eu fui ter aulas só depois de alguns meses. Eu comecei a fazer aula em um conservatório bem tradicional. Foi ali que eu entendi como é que funcionavam os ensinos de teclado, né? Não é que nem hoje em dia, que tá mudando. Hoje em dia ainda tem muito conservatório que ensina através de metodologias tradicionais. Mas eu cheguei nesse conservatório e tinha um professor ali. Ele tinha muitos alunos excelentes, isso eu lembro muito bem. E o interessante foi que eu cheguei e eu comecei a estudar partituras. E ele viu que eu já tinha uma certa musicalidade desenvolvida. E daqui algumas semanas, eu lembro que quando eu entrei, já iria ter um recital de piano com os alunos dele. Somente com os alunos dele, né? E aí como eu já tinha ali uma técnica, já tinha uma musicalidade, ele achou que seria uma boa ideia me colocar pra tocar. Mas eu via que os alunos dele tocavam muito, eu tava envergonhado de chegar, e ele queria que eu tocasse aquela música do Beethoven, né, que é mais ou menos assim. Era uma versão muito simplesinha, era muito simplesinha. Eu falei, cara, eu vou subir no palco, eu vou tocar isso daqui junto com esses outros pianistas que vão subir e vão quebrar tudo lá em cima. Eu falei, não, o meu ego não deixou. E aí o que eu fiz? Eu criei uma versãozinha da música, se eu não me engano, era mais ou menos assim. Já era uma coisa um pouco mais completa, com um arranjo na mão esquerda, com algumas outras notas ali na mão direita, mas aí que tá. Eu fiz esse arranjo porque eu tinha musicalidade, mas eu não tinha técnica. Então olha só, eu tinha feito algo da qual eu não conseguia tocar, mas eu pensei, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou praticar e chegar e conseguir tocar. Por algum motivo eu tava muito confiante. E aí vocês pensam, nossa, que legal, né? Eu queria ter essa confiança, Danilo, de antes de me apresentar pra alguém, tocar pra alguém, pra minha família, pra igreja, pra alguma apresentação, né? Algum concerto, alguma coisa do tipo. Eu queria ter essa confiança, né? Mas aí vocês vão ver por que essa confiança ela não foi uma boa ideia, ou porque que se eu tivesse tido alguma insegurança, talvez a história teria tido um outro desfecho. Eu sei que eu pratiquei um pouco, não vou falar que eu pratiquei muito, mas eu pratiquei um pouco. E aí chegou no dia da apresentação, eu não estava esperando que ia ser tudo aquilo, mas era um teatro.
Era um teatro bacana, tava lotado, tinha muita gente, familiares de todas as outras pessoas, pianistas que iam tocar ali. Tinha um piano no palco e só, e mais nada. E eu lembro que eu era, acho que o 10º que ia tocar só. Tinha algumas pessoas depois de mim ainda, e os caras subiam pra tocar. E tinham tantos, enfim, alunos quanto alunas, tocavam muito bem, mas muito, tocaram peças inteiras do Chopin, do Beethoven, do Bach. Foi incrível ver aquele pessoal tocando. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que o professor resolveu me colocar pra tocar? Mas enfim, eu falei, bom, já tô aqui. E aí, imaginem comigo, eu tô sentado na cadeira, olhando tudo aquilo acontecer, olhando aquele pessoal tocando, e toda aquela insegurança que eu não senti nos dias anteriores, eu senti de repente, caiu em cima de mim, ó, tum, caiu tudo de uma vez em cima de mim. E aí eu comecei a ficar desesperado, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não era pra mim estar aqui, eu não pratiquei o suficiente, eu não sei se eu vou conseguir tocar, eu acho que eu vou subir e vai me dar branco. E agora, o que eu vou fazer? Quando eu tava pensando tudo isso, imagina só que eu tava ali, suando, pensando tudo isso, a minha mente procurando uma maneira de escapar da situação, e eu só ouço a moça que estava chamando os músicos pra tocarem, chamar o meu nome. Eu tinha 16 anos na época. Chamar o meu nome. E aí bateu um nervoso absurdo, porque foi um pouco antes do tempo. E aí eu falei, agora não tem jeito. Agora eu vou ter que subir no palco e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E aí eu lembro que eu subi no palco, e um concerto de piano é totalmente diferente de um show de rock, de música pop, de uma banda gospel, de qualquer outra coisa do tipo, porque é totalmente silencioso. A plateia fica em silêncio, eles aplaudem só no final das apresentações. Então chamaram o meu nome, eu levantei da cadeira, ofegante, comecei a andar em direção ao palco, subi as escadas, todo mundo num silêncio absurdo, e só dava pra ouvir os meus passos ali em cima do palco. E aí, ela falou o meu nome, eu sentei no piano pra tocar, e aí eu comecei a tocar, e foi um desastre. Foi um total desastre. Porque eu comecei a tocar música correto, e aí o que aconteceu? O nervosismo fez com que eu tivesse um branco muito grande, eu não fazia mais a menor ideia do que eu tinha que fazer. E aí, ao invés de parar, eu comecei a tocar qualquer coisa que me vinha na cabeça. Pensa que eu não tinha repertório algum e não tinha técnica, então eu não conseguia improvisar. Se fosse hoje, se eu subo para tocar uma música e esqueço por qualquer motivo, eu improviso em cima. Mas naquela época não, eu comecei a tocar notas aleatórias. Então imaginem um auditório em silêncio, cheio de pessoas ouvindo algo assim. Coisas completamente sem sentido. Eu tava tocando isso lá em cima, pensando na minha cabeça, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui em cima? O que eu tô tocando aqui? E aí, enfim, chegou uma hora que ficou tão cômico a situação, mas tão trágico, que eu simplesmente resolvi tirar minhas mãos e falar, bom, foi o melhor que eu pude fazer hoje. E aí foi a pior parte, porque eu levantei, ninguém aplaudiu. E aí as pessoas perceberam que eu mandei mal, né? Enfim, que eu era um iniciante. E aí as pessoas começaram a aplaudir, obviamente por educação. E eu recebi um troféu com meu nome errado ainda por cima. Eles entregavam um troféu, eu tinha que ir lá pegar o troféu com aquela puta cara de paisagem, né? Aquele sorriso forçado de me tirem daqui, pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui em cima. Enfim, foi cômico se não tivesse sido trágico, não é verdade? Mas qual é a moral da história? Eu passei por uma situação que eu acho que a maioria dos alunos que tivessem passado por aquilo teriam desistido na hora. E na verdade foi uma coisa que eu cogitei em fazer. Eu cogitei em desistir, eu parei de fazer as aulas logo em seguida, eu não voltei com as aulas. E foi aí que, sem saber, eu me dei a liberdade de estudar teclado. Por quê? Eu não fazia mais aula, eu não tinha mais que praticar exercícios, eu não tinha mais que praticar partituras ou estudar qualquer coisa de teoria. Eu podia tocar o que eu queria.
E aí, como é que foi? Foi uma jornada que eu comecei onde eu não tinha mais nenhum peso nas minhas costas. Na minha cabeça eu já tinha desistido. Como eu tirei essa responsabilidade, eu comecei a tocar com muito mais facilidade. Facilidade no sentido de que eu não tenho um compromisso, então que música que eu vou querer tirar? Essa daqui? Eu vou tentar tirar de ouvido. Deixa eu ver as cifras dela. Tá difícil, não tô conseguindo. Tenta de novo. Deixa eu pegar essa outra música aqui. E foi aí que eu comecei a construir. Foi aí que eu comecei a evoluir, foi aí que eu comecei a ter técnica, foi aí que, depois de anos, eu entrei para a faculdade, eu me tornei um professor particular e agora eu tô aqui com esse canal incrível. Então, eu tô contando essa história não só pela história em si ser engraçada, mas para passar como uma mensagem para vocês de relaxem e aproveitem todo o processo de estudos. Eu sei que você aí do outro lado tem dúvidas e tem dificuldades, assim como eu tive, e também inseguranças. E eu vivi essa insegurança na pele. Ninguém melhor do que eu sabe o que é essa insegurança, né? E hoje eu consigo levar isso super numa boa e conto essa história e dou muita risada, tudo bem? Pra você que é iniciante no piano, no teclado, eu tenho um presente pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo ou de repente já conhece o meu trabalho. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link pra você fazer download de um livro digital meu, 100% gratuito. Presta atenção, 100% gratuito. Nele eu vou dar os primeiros passos. Quais são os primeiros passos para começar a estudar piano ou teclado no conforto da sua casa a partir de 15 minutos por dia? É 100% gratuito, só clicar no link e colocar seu e-mail que eu vou mandar ele para você agora. Aproveita enquanto ele ainda é grátis, porque eu não sei quanto tempo que eu vou deixar ele gratuito, tudo bem? Então um grande abraço a todos vocês, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de aula que você gostaria de ver e eu vejo vocês numa próxima.